Oi, gente! Ah, Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a gravidez na adolescência, de quando a minha mãe me teve há 20 anos atrás, quando ela tinha 16 anos. E ela vai compartilhar um pouquinho com vocês de como foi na época e tudo mais. então vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência ao ser mãe aos 16 anos. Eu acredito que, independente da idade, ser mãe é uma dádiva de Deus, é algo indescritível, é algo surreal. Mas nós precisamos reconhecer que ser mãe na juventude não é algo tão fácil. E agora eu vou fazer algumas perguntas para ela contar como foi o período, como foi na fase. A primeira pergunta é: qual o seu maior desafio a engravidar com 16 anos? Uau, vamos lá relembrar, algumas coisas. Eu acredito que o meu maior desafio ao ser mãe aos 16 anos é a questão financeira mesmo. Porque mesmo que a gente tenha o apoio financeiro de família, dos pais, enfim, de alguns amigos, uma jovem com 16 anos, ela não tem uma estrutura financeira como alguém de 30. Então, era muito difícil para mim querer dar algumas coisas para a Luana, como algum Danone, algum brinquedo, e não poder oferecer aquilo para ela, porque realmente as condições financeiras da época não permitia. Eu lembro que muitas vezes eu queria simplesmente levar ela na praia, mas eu não tinha dinheiro para tomar um refrigerante. Então, esse acho que foi o maior desafio. É a estrutura financeira que a gente não tem nessa idade ainda. A segunda pergunta é: como foi a aceitação da família? Foi bem complicado. Para minha mãe, na época, hoje a minha mãe é falecida, mas na época foi muito complicado. Eu acho que foi meio que algo frustrante para ela. Ela não esperava que eu fosse estudar, primeiro me formar, para depois constituir uma família. E aí, aos 16 anos, eu engravido, então para ela foi algo decepcionante, apesar de apoiar, mas ela se sentiu decepcionada. E com a avó da Luana paterna, no momento, na época, ela sempre apoiou, também contribuiu muito financeiramente, sempre deu todo o apoio. Mas eu acho que para toda a família, quando entra um bebê na vida de um adolescente, É um choque, né? é um choque. É algo bem complicado. A terceira pergunta é: como que ficou os estudos na época? Essa pergunta é uma pergunta muito engraçada também de lembrar, porque na época eu estava no segundo ano do ensino médio e eu não queria parar de estudar de jeito nenhum, porque assim, eu ficava pensando na minha cabeça, se eu parar de estudar, eu nunca vou poder proporcionar para minha filha uma vida melhor. Então, eu lembro que quando Luana tinha 30 dias de nascida, eu levava ela pro meio da rua no carrinho de bebê e eu ia para a escola e amamentava ela lá. Até que um certo dia eu descobri que nós adolescentes também temos direito à licença maternidade escolar. Sim. Ou também na universidade, quem faz universidade. Então Se você informe, aí é importante. que está estudando, que engravidou, você tem direito também à licença maternidade aos 4 meses para você cuidar do seu bebê e depois retornar para a escola. E eu fiz isso, tirei a licença e retornei para a escola e consegui concluir os estudos. Não foi fácil, porque sempre alguém tinha que ficar com a Luana também de manhã. E logo depois, quando eu terminei o ensino médio, eu ingressei logo na faculdade. Então, porque o meu principal objetivo era que eu sabia que eu não poderia parar de estudar para que eu conseguisse oferecer para ela uma vida mais confortável. A quarta pergunta é: como que ficou a diversão com os amigos e se divertir, assim, na época? Baladas, festas. Isso também era algo que foi muito complicado, porque Perde, né, a infância. a gente perde. E eu sempre via os meus amigos em shows, carnaval, São João, Réveillon, curtindo, aproveitando. E por mais que eu tivesse alguém que pudesse me ajudar a ficar um momento com Luana,
para que eu pudesse sair, me divertir um pouco, não é a mesma coisa, porque a nossa mente está sempre pensando na criança, sempre pensando no bebê. A nossa responsabilidade mudou completamente. A gente não é mais aquela adolescente, aquele jovem mais livre. A gente tem um ser que é dependente da gente. Então, para mim era muito complicado ver as minhas amigas, ver os amigos saindo, aproveitando a vida. E eu tendo que estar em casa realmente com um bebê. E eu sentia muita falta disso. E na verdade eu acredito que toda mulher, quando ela é engravida, todo casal, eles precisam realmente se isolar um pouco para cuidar da criança. Mas quando você é adolescente, isso é mais difícil, porque não é ainda o período, você não está pronto para isso. Mas é isso aí, foi difícil. E a quinta e última pergunta é: qual o conselho que tu deixa para as pessoas que têm filhos na adolescência? Conselho. Deixa eu pensar aqui um conselho. Eu acho que o conselho que eu deixo para todas as meninas que têm filhos na adolescência. Talvez você aí tá com seu bebezinho recente, você é jovem, não tem estrutura financeira. Já aconteceu, vai dar tudo certo, não se preocupa. Você vai conseguir. Tudo passa, né? Mas o conselho que eu deixo hoje para vocês, meninas e meninos, aproveitem a vida. Por favor, estudem muito, para que vocês consigam ter uma estrutura profissional para oferecer o melhor para seus filhos. E também conheçam bem o seu parceiro antes de você se relacionar. Analise mesmo se essa pessoa é compatível com você, se é essa pessoa que você quer viver o resto da sua vida. Porque quando a gente é jovem, a gente tá apaixonado, a gente acha que o mundo é um mar de rosas, e quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que não era aquilo. Então, analise muito bem a pessoa com quem você está se relacionando. E não desiste dos estudos e aproveita a vida. Tudo tem o seu tempo, tudo acontece no tempo certo. É muito bom ter filhos, mas tudo no tempo certo. Esse foi o vídeo, em breve terá muito mais. A gente tá nessa quarentena doido pra ficar gravando vários vídeos. Ela tá grávida, pra quem não sabe, 9 meses. E a gente vai compartilhar com vocês a diferença de ser mãe aos 16 e 20 anos depois. É isso. Beijo.